Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast A Vida Sem Filtros. Hoje eu e a Carol estamos devidamente uniformizadas no nosso episódio muito especial, 6º episódio, isso, né, Carol? Isso. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma empreendedora de sucesso, Gisele Rocha. Então vamos começar lá. Boa noite, Carol. Boa noite, Gisele. Boa noite, Jana. Boa noite, Carol. Boa noite, Jana. Boa noite, Gisele. É um prazer ter você aqui com a gente para escutar um pouquinho sobre a sua vida sem filtros e a gente conhecer um pouco sobre a sua história. A vida da Gisele, a história da Gisele, vamos dizer assim, é uma história muito inspiradora. A Gisele me acompanha aí, Carol, em vários projetos. A gente tem vários projetos que tá aí rodando juntas, né, Gi? Sim. Mas ainda tem algumas coisas nas entrelinhas que eu não conheço da Gisele. Então, espero que, assim como eu, vocês também se inspirem nessa história maravilhosa. Mas vamos lá, Gisele. Primeiro, nós queremos saber quem é a Gisele Rocha. A Gisele Rocha, ela é filha amada de Deus. Eu sou uma empreendedora, tenho uma família que me ama, tenho 3 irmãos e eu hoje me vejo como uma mulher muito forte, muito ousada, muito corajosa e que, acima de tudo, sempre levei assim, muito Deus na minha história, né? À frente de tudo, antes mesmo que eu vá fazer alguma coisa, Ele está sempre à frente de tudo, de cada projeto, de cada lugar que eu vou estar. Até hoje mesmo eu falei para Deus, olha, que antes mesmo que eu esteja lá, o Senhor já esteja lá preparando tudo. Então, quando me pergunto quem é a Gisele Rocha, sim, primeiramente eu sou filha amada de Deus, sou filha da Maria Aparecida e irmã do Sidney, do Vanderlei e do Alvelino. Que legal. Já começamos bem. Que autodescrição, hein, Gi? Para começar, vamos saber um pouquinho lá do comecinho. Como é que foi sua infância? Onde que você cresceu? Como é que... Então, a minha mãe, ela era lá da Lagoa Gorda, né? Mas eu nasci... na verdade, tem um porém nessa história aqui. Porque eu sou lapiana desde que nasci, mas eu, no registro, sou curitibana. Por quê? Vamos explicar. Quando eu fui nascer, na maternidade, eles falaram que a minha mãe precisava de um anestesista para que eu pudesse nascer, né? Aí eles enviaram minha mãe para o Hospital do Trabalhador em Curitiba, dito e feito. Não foi preciso anestesista porque eu nasci no corredor do hospital, em Curitiba. Já cheguei chegando, eu queria nascer em Curitiba, mas sou uma lapiana raiz aí. Até esses dias a gente estava no evento com a Jana e eu falei assim para a Jana, o pacotinho eu acho que era do vinagre, eu não sei. Ali para temperar a salada, não tava abrindo. Vou abrir no dente mesmo. Aí ela olhou para mim e falou assim, essa é a lapiana mesmo, né? Então, tem um porém nessa história. Então, eu sou curitibana no papel, mas lapiana desde que nasci, né? Porque voltei para cá morar. E aqui estou, né? Idas e vindas. E hoje eu moro na Vila Esperança. E estou morando com a minha mãe nesse momento. E como é que foi essa infância vivendo aqui na cidade interior? Como é que você vê, assim? Eu vejo, assim, que foi uma infância bem legal, sabe? Eu tinha umas amigas, assim, que a gente... Até hoje a gente tem essa amizade, sabe? E eu brincava muito ali na rua de casa, porque era uma rua sem saída, então a gente sempre brincava de betes, de bullying, que a minha mãe nunca deixou brincar, porque só tinha, a maioria era piá, né? Então não podia. Subia nas árvores, a gente gostava muito de comer araçá. Eu lembro, tenho essa lembrança, assim, que sempre que eu chegava da escola de tarde, era, assim, de rotina, chegar e subir nos pés de araçá que tinha araçá vermelho e araçá amarelo, para poder comer esses araçá. Tinha pitanga na minha casa, tinha cereja, tinha caqui. Então, assim, nossa, a gente se esbaldava nessas árvores, assim, quando tinha, pra gente comer com as minhas amigas. Então, era bem legal. Brincava muito de esconde-esconde ali na rua com a galera. Era bem interessante. Mas a minha mãe não deixava fazer tudo que eu queria, né? Eu lembro até hoje que um dia a gente tinha um rio atrás de casa e ela tinha uma horta e sempre a gente tinha que buscar água para molhar as flores, né, dela lá e também a horta. Se a gente não molhasse, eu não podia sair para fora brincar. E daí até um dia ela pegou e prometeu, falou para mim assim, vai lá pegar água, molha, que daí depois você vai sair brincar. Nesse dia ela não deixou.
Aí eu fiquei muito triste com ela. Que delícia da infância. Então você foi criança que foi criança. Que foi criança. Ah, e uma das coisas que eu mais amava fazer, assim, na infância era brincar de balanço, né? Que era de balança, que a gente dizia, né? Então, eu era amarrada ali na pitangueira, mesmo meu pai que fez pra mim. E, assim, eu me balançava sem fim, sabe? Eu amo até hoje céu azul e eu olhava para aquele céu e falava, meu Deus, um dia eu quero conhecer esse mundo inteiro. Então, acho que o meu maior sonho, se eu fosse falar do meu maior sonho hoje, quando eu olho para aquela balança, né, que tava aquela criança, eu me lembro, assim, que eu cantava música naquela balança, me balançando e olhando pro céu e falando, nossa, um dia eu quero conhecer esse mundo inteiro, né? Porque ele deve ser muito grande. Então, assim, até final de semana agora eu fui um lugar bem legal em Curitiba lá, e tinha uma balança. Eu falei, eu tenho que ir nessa balança, né? Então, a minha mãe, ela até me apelidou de Gisele Balança, de tanto que eu gostava de balança, pra você ter uma noção. Então, foi bem legal. Gi, você falou da sua mãe, dos seus irmãos, e agora na balança você citou o seu pai. Uhum. Como que foi o seu convívio com o seu pai? Quem era o seu pai? O meu pai, ele... Nossa, assim, hoje eu vejo que meu pai, ele era um alcoólatra, né? Quando eu era criança, eu não sabia, não discernia isso, né? Meu pai, muitas vezes, ele acordava às 5 horas da manhã e ele ia fazer a caipira dele, né? Então, assim, não era todos os dias, é claro, mas quando ele bebia muito. E ele sempre gostava de irritar minha mãe, né? Então, eu lembro muito das brigas deles. Mas, assim, o meu pai foi um homem muito bom para mim, sabe? E uma frase que meu pai toda a vida falou para mim foi, filha, estude, tenha conhecimento, porque isso ninguém tira de você. Porque ele perdeu muitas oportunidades quando entregaram nas mãos dele, para ele, principalmente dessa questão de estudo, de buscar, e ele acabou não adquirindo. E mais tarde, né, pessoas vieram e tiraram algumas coisas dele. Então, eu acredito que essa foi a crença dele, né, que ele me passou e que eu levo para a vida, né, sobre ter conhecimento, né, porque é isso que ele me falou, que eu aprendi com ele. Mas eu lembro, assim, de um pai muito presente, mesmo ele bebendo, né, até uma senhora chegou até mim e falou assim, nossa, que dó de vocês, né? Foram criados com um pai que bebia bastante. Daí eu olhei pra ela e falei assim, não. Falei assim, porque eu tenho muito orgulho do pai que eu tive. Porque ele me deu amor, né? Ele me deu carinho, ele soube me tratar todas as vezes. Então, eu lembro que a minha mãe, ela nunca ia numa reunião de escola, né? O meu pai era o bendito fruto entre as mulheres, porque ele toda a vida ia e a minha mãe nunca ia, né? Então, assim, eu tenho um amor muito grande pro meu pai. Quando ele morreu, né, ele é falecido já há mais de 10 anos. Então, quando ele morreu, foi um baque pra mim. Ele faleceu com problemas do coração, né? E assim, ele morreu, acho que eu tinha uns 12 para 13 anos, mais ou menos. E tenho aprendido, né, nessa caminhada aí como é viver sem um pai. Muitas vezes eu tenho saudade dele e gostaria que ele estivesse aqui, né, para ter um auxílio de um pai, muitas vezes. Mas eu sei que hoje eu também tenho um pai que eu considero que é o meu pai do céu, né, que é o Senhor. E acredito nessa paternidade, tem sido algo muito honroso, né. E você falou ali que ele sempre te incentivou a estudar e a querer que você conquistasse suas coisas, né? Quando Sim. você era uma criança, o que você, tipo, tinha o sonho de ser assim? Você já pensava em querer ser uma empreendedora ou alguma coisa assim? Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque olha do que eu brincava, né? Eu sempre brincava que eu tinha uma mesa e nessa mesa tava cheia de papel e eu cheio de carimbo, né? E eu brincava que eu tava carimbando aqueles papéis. Eu não sabia nem por que era, eu tava dando assinatura nos papéis, né? Certo? Eu ia ser uma empreendedora de muito sucesso, que assinar muitos papéis. E aí eu fazia bolos de... Eu não sei se vocês lembram, né? Mas tinha uma margarina que se chamava Mesa, que era um potinho azul. Eu lembro até hoje daquela margarina. E quando acabava aquela margarina, a minha mãe deixava os potinhos para mim. E aí eu fazia bolinho de barro, e eu fazia aqueles bolinhos, deixava em cima umas tábuas, eu lembro até hoje. Pegava umas florzinhas daquelas bonitinhas e colocava em cima daqueles bolinhos e fazia assim, vou vender os bolinhos, né? Então, assim, eu penso assim que eu sempre tive essa visão empreendedora lá de criança, né? Mas que foi aflorar aí muito mais pra frente, né? Agora só, né? Há 3 anos atrás.
Mas acredito que lá atrás já tinha aí uma veia empreendedora. Já tinha um E eu perguntando, né? Porque às vezes eu pergunto pra minha mãe, dos parentes e tudo mais. Eu perguntei pra ela, falei assim, meu avô, minha avó, o que eles faziam, né? O meu avô, ele plantava o arroz, né? Eles eram da lavoura e eles vendiam, né? Então, assim, já teve essa veia empreendedora lá atrás, né? Na nossa família. Então, acredito que já está em gerações também essa coisa empreendedora aí. E quando que foi a virada de chave para a Gisele? Porque você trabalhou CLT, trabalhou como vendedora numa empresa de construção. E aí, quando que foi a virada de chave para a Gisele largar a CLT e virar empresária, empreendedora? Na verdade, né, eu trabalhei como vendedora em vários ramos, né? Eu trabalhei em loja de sapato, de roupa, trabalhei vendendo plano de celular, máquina de lavar roupa, né? Então, assim, foi um misto. Quando eu cheguei no material de construção, eu falei, vixe, roupa tudo bem, agora, né, um prego, né? Sabia que era um prego 17 por 27, uma tábua 1 por 8, cimento, né? Bom, dito e feito que saí de lá sabendo fazer conta de forro, né, e de telhado para pôr telha, né, então, assim... Já dava para construir uma casa. Já dava para construir uma casa, e se você chegasse lá com uma cor de um piso, fazia você mudar a cor do piso, né, você queria um armarinho, você fazia você levar outra, e se você, Gisele, eu quero essa tinta, eu começava a pesquisar como é que era a tua casa, a luz da tua casa, e você saía de lá com outra tinta. Um dia foi bem engraçado, porque teve um senhor, ele chegou lá querendo a tinta, né, aí às vezes eu tinha liberdade com os clientes, né, de brincar, assim, né, e aí ele falou assim, olha, essa lata tá amassada, eu quero desconto, porque ele brigava muito por desconto, né, aí eu brinquei com ele assim, você vai usar a lata ou o senhor vai usar a tinta, né, então tinha essas brincadeiras também, mas eu gostava, era bem gostoso trabalhar lá, só que a virada de chave, Jana, ela veio como? Quando eu vi, assim, que eu precisava de mais, sabe quando você sente, assim, que algo tá faltando, você quer algo a mais, você quer ajudar as pessoas, porque eu comecei a notar que o meu olhar era como, vamos supor, a Carol passou por uma situação, e eu me compadeci disso, falei, mas não precisa ser assim, né, e isso acabou acontecendo em alguns momentos na minha jornada, e eu falava assim, por que eu tenho esse sentimento de querer ajudar a Carol? Por que eu quero, talvez, olhar para ela e falar algo que possa ajudar ela? Então, foi um olhar, assim, Jana, que talvez os ambientes que eu estava, quando eu trabalhei, eu olhava assim e falava, como que eu vou crescer aqui? Né? Será que é isso que eu gosto? E chegou um tempo que não era mais sobre o dinheiro, né? Aumentar o salário. Não. Era algo meu, era um propósito meu, que é algo pessoal meu que eu queria ter. Então, foi aonde que eu decidi, em 2020, março de 2020, quando eu saí, né, do emprego que eu travo, o meu último, CLT, para me aventurar, digamos, né, nessa área empreendedora e também para fazer cursos, ter esse autoconhecimento, desenvolver as minhas habilidades, para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Né? Hoje você é coach. Hoje eu sou coach integral sistêmica. E o que significa tudo isso? O coaching tradicional, o coaching mesmo, né? Ele vai ele vai identificar o teu ponto A, vai ver o teu ponto B e te traçar uma meta para você chegar até ele, né? Esse é o coaching tradicional. O integral é que ele integra, né? Vamos supor, tem duas partes. Tanto a razão, como nós somos racionais, quanto emocionais, né? Então, ele integra a razão e a emoção. É isso que a gente faz dentro de sessões, dentro de um processo de coaching. A gente integra a razão e a emoção. E também é coaching integral sistêmico. Por que é sistêmico? Porque ele trabalha todas as áreas da sua vida. Vocês sabem que a nossa vida tem 11 áreas da vida? 11? 11 áreas. Não sabia. Não sabia que era tudo assim? Então, tem a área espiritual, parentes, filhos, tem a área social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Meu Deus, quanta coisa. Pois é. E daí o que acontece? Dentro do coaching integral sistêmico, é onde a gente olha toda sessão ímpar, nós fazemos uma autoanálise da tua roda da vida, que a gente chama roda da vida, né? Mas o MAS, que é o mapa de avaliação autossistêmico, que a gente vai olhar para cada uma das áreas da sua vida, a gente vai identificar, olha só, aqui a gente viu que essa nota na tua área
tá baixa, vamos supor que o espiritual da Jana tá baixo, né? Olha, Jana, o que a gente pode fazer para mudar o teu espiritual? E a Jana vai ter consciência do que ela vai poder para mudar o espiritual dela. Caramba. Ela vai começar a se agir, né? Vai começar a agir ali para ela poder modificar o lado espiritual dela. Então, dentro de uma sessão, a gente identifica quais são os pontos a serem mudados para que você tome um partido, uma ação, para que você age e aquilo mude. Então, assim, o coaching, ele não é uma terapia, ele não é uma mentoria, não. Ele é eu falo assim que o coaching, ele é um agir. Por quê? Porque foca no presente e no futuro. Porque se você não tem consciência do que está acontecendo na tua vida, para que você vai mudar? Do que você vai mudar? Né? Não tem porquê. Então, assim, se você tem consciência que aquilo não está bem nesse momento, perfeito. Né? Você reconhece os seus erros, aquilo que você, né, fez até aqui, e agora você tem uma nova chance de você mudar e traçar um novo caminho, né? E o coaching integral sistêmico, além disso, porque ele pega também, ele identifica o teu estado atual nesse MAS, ele identifica onde que você quer chegar, os teus objetivos, a gente traça um plano de ação, mas é aí que está o ponto do coaching que eu trabalho. A gente vai nas crenças limitantes. A gente ressignifica essas crenças de uma forma que eles falam que é de forte impacto emocional. Por quê? Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu quando você era criança ou ao longo da sua jornada até aqui, sobre forte impacto emocional ou repetidamente, é que formou essa crença. Então, por isso que dentro das sessões de coaching é trabalhado repetidamente e por forte impacto emocional. Por isso que você muda e tem resultados muito maiores. E eu tenho resultados de clientes que, se você pegar a primeira sessão com a terceira sessão, a cliente já tem resultado melhores não só na vida dela, mas também na família dela, muitas vezes com o conjugal, com os filhos. Caramba, que massa! E é legal porque quando uma pessoa muda, ela não muda sozinha, né? Ela muda as pessoas que estão ao redor dela. Né? Muda ao redor e uma pessoa, ela nunca vai mudar o outro, né? Não tem como eu fazer algo hoje pensando que eu vou mudar a Carol. Não, eu tenho que mudar a mim, né? Porque é através da minha transformação que a Carol vai se transformar também. Mas, lembrando, se ela quiser. Porque aí tem muita questão de orgulho, prepotência, arrogância, né? E aí, né, muitas vezes a pessoa vai, evolui e a pessoa fica. E muitas vezes a gente tem que saber discernir quem são as pessoas que estão sentadas à nossa mesa, né? Mas o coaching integral sistêmico é bem profundo, gente, sabe? Não é uma coisa assim que você fala, e tal. É bem profundo mesmo. Eu falo assim que a pessoa, para ela entender mesmo, ela tem que sentar aqui na minha frente e ela viver, para ela entender o que na prática, o que ela vai viver ali naquele momento. Mas teve clientes que eu atendi que ela falou assim, Gisele, isso aqui não precisa de 12 sessões, é uma só, né? Porque já dá a virada de chave. Eu falei assim, mas é um processo, né? Sim. Então, assim, é um processo onde eu trabalho com as pessoas 3 meses. Então, 3 meses a pessoa vai ficar ali comigo, né, dentro desse processo. Para ter uma transformação. E aonde que você saindo lá do CLT, você foi se encontrar nessa área? É uma boa numa pergunta, né? É uma boa numa pergunta. Imagina! Ai, gente, olha, dentro desse caminho eu tive várias frustrações, principalmente lá atrás. Eu queria ser psicóloga, né? Lá atrás, né? As pessoas dizem, por que você não vai ser psicóloga, Gisele? Você ajuda tantas pessoas, né? E eu fiz ainda um vestibular, eu lembro na PUC até hoje. Até quando eu vou na PUC, eu falo, cara, eu tô na PUC! E eu nem fiz faculdade na PUC, eu tô aqui na PUC. Esses dias eu tava lá como é que é? Era no leite quente, né? Hot milk, né? Que daí que eu fui entender que era leite quente. Então, assim, depois eu conto essa jornada, né? Mas olha só que caminho que a vida toma. Eu lembro que eu trabalhava numa loja, e eu falei assim, olha, eu tô fazendo vestibular, e se eu passar... E a loja eu tinha que trabalhar, acho que até as 5, até as 6, eu acho, uma coisa assim. E eu quero fazer psicologia e tal. De início, assim, a pessoa já jogou um balde de água fria em mim. Porque ela falou assim, olha, infelizmente a gente já teve experiência aqui com pessoas que trabalhavam, que tinham que ir pra faculdade. E se você, né, não vai ter como. Porque você vai ter que sair, parar de atender os clientes e tal. Eu já tomei esse baldade de água fria aqui na Lapa, gente. Meu Deus. Aquilo ali pra mim, sabe uma flor quando ela murcha assim? Eu fiquei aquela florzinha murcha, sabe?
Aí ali aconteceu algumas coisas, aí veio a questão financeira e tudo mais. Eu acabei não passando no vestibular também, porque eu lembro também, se eu passasse eu ia ter que pagar do mesmo jeito, né? Tinha que pagar lá. E eu queria fazer no Pequeno Príncipe, essa faculdade, né? Que eu vi que era uma faculdade muito legal, a gente já saía ali, né, com alguns projetos e tal. Bem interessante. Então, esse foi meu início, né? E aí, em 2020, foi onde que eu fiz o primeiro curso de inteligência emocional do Paulo Vieira, que é o maior que tem no Brasil hoje de inteligência emocional, né? Que ele atende aí, durante um CIS, presencialmente, mais de 5.000 pessoas, né? Fora, em quase todas tem as regiões do Brasil que tem Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, tudo online, e também tem fora do Brasil. Então, ele alcança, assim, não sei, se passa, talvez, as 30.000 pessoas, com certeza. Online ali com ele nesse momento. Então, assim, no 2020 eu fiz, dentro do meu quarto, né, esse método CIS. Eu falo que quando eu fiz esse método CIS, não sei se eu vivi 10% dele. Porque eu fiz dentro do quarto, tinha pessoas me olhando, tinha pessoas falando, vai ficar louca, né, não faça isso aí, né, pessoas conversando, pessoas assistindo filme na sala. Então, assim, né, não foi uma experiência que eu vivi, assim, eu tava ali, né, eu tava assistindo e tudo mais. Mas, assim, tinha momentos que eu precisava me soltar, né, pular, e daí, nesse momento, eu fiquei engessada, porque eu tava em casa, né. Mas mesmo sendo desta forma, eu falei assim, eu preciso disso. E foi aonde eu falei assim, agora eu preciso fazer a formação em coaching. Eu falei, é tão lindo, maravilhoso, olha quantas vidas que transforma, olha como faz, sabe? Eu me encantei por aquilo, sinceramente eu me encantei. E aí começou a me mudar mesmo, sabe? Eu comecei a ler livro, eu comecei a acordar mais cedo. Foi uma busca por mim, para mim melhorar, sabe? A minha maior motivação foi me melhorar para que eu também pudesse ajudar as pessoas, né? E aí, em 2020, 2021, eu coloquei na minha cabeça que eu ia vender o meu único lote que eu tinha, o lote que eu digo porque é no terreno da casa da minha mãe, a gente dividiu, né? Então eu falei, eu vou vender. Eu fiquei 6 meses para vender esse lote. Só no 7º que eu vendi pro meu irmão ainda. E assim, eu chorava, eu chegava na casa da minha mãe, eu falava assim, olha, mãe, eu batia na mesa com o dedinho, eu falava assim, mãe, eu vou bater na mesma tecla até eu conseguir, eu não vou desistir, a senhora vai ver. E as pessoas aqui na Lapa vão me conhecer, eu falava pra ela. A senhora ainda vai ouvir o meu nome nessa cidade. Eu vou falar pra senhora que a senhora vai ouvir o meu nome aqui nessa cidade. E aí, eu vendi esse terreno pro meu irmão, dito e feito. Ainda eu precisei fazer um empréstimo, porque eu vendi para ele parcelado. Meu irmão não tinha dinheiro para me pagar. E eu precisava pagar uma quantia exata para dar pro curso. Eu consegui fazer um empréstimo. Eu nunca tive um dinheiro grande na minha conta. Aquele foi a primeira vez, né? Super com medo, assim, de ter aquele dinheiro na minha conta. Meu Deus, e agora, né? Então, assim, foi um medo que eu tive, né? Então, assim, se eu tinha algum medo, foi esse que eu superei, né? De ir lá e ter esse dinheiro na conta e poder pagar o curso com meu dinheiro, porque era meu, né? E paguei. Foi uma experiência, assim, eu acho que eu rompi desde o momento que eu comecei a vender esse terreno até o momento que eu vendi, que eu fui pro curso, porque, assim, eu usei muito da visualização, da imaginação, né? Porque tinha muito isso. E eu, Jana, antes de estar lá, antes de eu ir até a formação e pagar, o que eu fazia? Um dia eu peguei um ônibus daqui da Lapa, fui lá para Curitiba, no meio do caminho meu irmão mais velho me ligou, porque daí não tenho mais pai, então o irmão mais velho fica, né, acordando. Gisele, não vai cair no conto do vigário, porque não sei o que e tal. E eu, assim, fiquei em choque, eu fiquei tão abalada com aquilo, sabe? Eu falei, tá bom. Mas eu tava moída por dentro com aquela ligação. E eu desliguei. E fui. Eu cheguei lá, ao mesmo tempo arrasada, ao mesmo tempo feliz. E por que eu fui lá, talvez vocês me perguntem? Porque eu fui idealizar aonde que eu queria chegar. Isso faltava alguns meses, eu tava na busca de vender o terreno, eu não tinha vendido ainda. E eu cheguei lá, eu peguei nas cadeiras, eu senti aquele cheiro daquele lugar, eu via, sabe, o carpê no chão, eu fui nas salas para ver como que era, eu falei, um dia eu vou estar aqui. Eu só vim aqui para que a minha visão extraordinária do meu futuro, quando eu fecho meu olho e eu visualizo, seja ainda maior. Que massa. E aí e eu falei pro Rafael, era Rafael o nome do meu consultor. Eu falei, Rafael, daqui uns meses eu vou estar aqui fazendo a formação. E ele vai mesmo, Gisele. Então, eu sempre acreditei muito, sabe? Eu fui uma pessoa que eu nunca desacreditei. Eu sempre acreditei. E aí eu peguei
vendi meu terreno. Logo depois, né, dessa saída lá, com as visualizações e tudo mais, eu fui lá, vendi o terreno e consegui pagar, né, o meu curso à vista, né, posso se dizer à vista, não parcelei. E aí, eu ainda lembro que foi numa Black, era novembro, assim, sabe? Ai, paguei um preço bom. Aí, consegui ganhar mais 2 cursos ainda, né? Um de marketing e outro era o do livro, não sei se vocês conhecem, o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Já ouvi falar. O Poder da Ação. Então, hoje eu sou ministrante do livro O Poder da Ação. Então, hoje eu posso dar uma palestra com o tema desse livro, eu posso ministrar um treinamento, um workshop, eu posso ficar no treinamento do Poder da Ação dentro de 16 horas, só dando esse curso. Caramba! Aqui na Lapa eu não fiz ainda, mas ainda pretendo fazer, porque o Poder da Ação, ele é poder de ação, é você agir, né? Então, seria muito interessante e eu gostaria ainda de fazer para algumas mulheres aqui na Lapa, né? Pra gente trabalhar essa questão, principalmente da procrastinação, né? Porque agir, né? Não é você procrastinar, é você colocar em ação as coisas em sua vida, né? Tirar teus projetos, os teus planos do papel. Então, foi aí que eu joguei uma cartada e ainda recebi 3, né? Porque daí eu ainda peguei 3 cursos, de formação e mais 2, né? Então, foi lá já em 2021, em novembro, foi 2 módulos, novembro e dezembro, que eu comecei a minha jornada de coaching. De lá pra cá, eu estou vindo nessa jornada de coaching, me achei já como palestrante, assim como a Jana já ouviu, né? Algumas palestras minhas já viu, né? A palestra que eu dei lá no Seju, né, para os jovens. Até quando a Jana me fez esse convite, eu falei assim, Jana, eu falo para mulheres, eu não falo para jovens, e agora como é que eu vou fazer, né? E eu falei assim, não, mas Deus vai me ajudar. Nossa, gente, vocês não têm noção. Eu fiquei boba, assim, o quanto que eu consegui me soltar, o quanto que eles interagiram, o quanto que foi muito legal. E o resultado foi imediato. Diz a Jana, né? Foi o mais extraordinário de todo o resultado, foi na hora. Eu saí pulando lá, acho que 1 metro de altura, tão feliz que eu tava, né? Então, assim, foi muito legal. Eu agradeço a Jana por me dar essa oportunidade lá dentro do Seju. E é isso, gente, se eu pudesse ficar conversando com uma pessoa 2 horas ali eu fico, se eu puder palestrar. Eu amo fazer isso, sabe? Eu amo pessoas, eu amo poder ajudar. Eu acredito, assim, que o que eu mais amo vendo uma pessoa é ver o olhinho dela brilhando, tipo, você sorrindo e falando assim, consegui, Gi, eu consegui, tipo, tá acontecendo isso na minha vida. Então, é isso que me faz, assim, ter um amor, mas tão grande dentro de mim, porque eu falo pra vocês, meninas, é muito desafiador. É muito desafiador você tá nesse ramo, nesse empreendimento, né? Porque as pessoas, elas precisam ter uma consciência, elas precisam ter uma mente aberta, que elas têm que se conhecer, que elas têm que desenvolver a habilidade que elas têm, sabe? Então, assim, hoje eu sinto ainda, né, de algumas dificuldades nessas questões, mas eu sei que a minha hora vai chegar, que Deus está preparando tudo, né? E falo, hoje eu falo porque a vida é sem filtros mesmos, hoje ainda eu não tenho uma agenda lotada, que eu posso dizer, nossa, tô me vangloriando com uma agenda lotada, não tem uma agenda lotada, mas uma coisa que eu falo sempre para Deus e entrego para Ele, eu falo assim, Deus, as pessoas que entrarem aqui para dentro da porta do meu escritório são as pessoas que o Senhor escolheu para estar aqui. Sim. Não é eu que escolho, sim, é o Senhor a quem as escolhe. E assim é nítido, as pessoas que Ele manda pra mim. É muito especial. Porque é um toque, sabe? É uma coisa surreal que eu vivo com elas. Imagina. E aquela coisa, Deus, eu sempre falo isso e falo tanto você quanto a Carol, são pessoas assim que Deus coloca na vida da gente pra fazer acontecer. Nada é em vão. Se nós estamos aqui hoje, né? É porque algum objetivo Deus tem pra que a gente consiga concluir, mudar a vida de pessoas. Quando você fala assim, a vida sem filtro chega a arrepiar, porque lá atrás era um projeto, hoje é realidade. Quando você fala assim que hoje você não tem a tua agenda lotada, assim como você visualizou lá atrás, você foi, pegou na cadeira e você se viu, né, nessa capacitação, não sei como, mas assim, me veio a visualização também, porque eu tenho muito disso também. Já na hora, imagina daqui 1 ano, 2 anos, nós ainda estarmos aqui com a vida sem filtros e poder receber a Gisele novamente. A Gisele fala assim, eu não tenho horário na minha agenda. Tô com a agenda cheia. Não moro mais na Lapa, tive que me mudar pra ficar, né? Então tem muito disso. Porque também
né, de você idealizadora do Coffee Business. Não sei se é assim que fala, meu inglês é perfeito. Mas eu tive a honra de participar de algumas edições e eu queria que você contasse para os nossos ouvintes o que é esse Coffee Business. Coffee Business. O Coffee Business, gente, eu creio assim que ele não tinha um nome específico, mas ele ficou guardado na gaveta por um ano. Sim, um ano eu tinha esse projeto, né? E assim, sempre quando eu tentei me conectar aqui na Lapa com alguns empreendedores, eu dei... Sabe aquela frase, dei com os burros na água? Eu dei com os burros na água. E tá bom. E eu lembro, gente, eu lembro muito bem, quando eu saía aqui pra Lapa, eu falava pra Deus, Deus, e aí? Na porta de quem que eu vou bater? Com quem que eu vou falar? Sabe? Eu falava, meu... E assim, gente, eu falo isso e é real, porque eu vivi isso. Eu olhava pra mim e falava pra Deus, porque às vezes eu discutia com Deus, eu falava que eu tinha uma DR com Deus. E eu falava assim, Deus, peraí, mas parece que eu sou uma árvore seca, que não tem fruto, que ninguém me vê, que ninguém me nota. E é real. E assim, e eu não entendi aquela situação, sabe? E teve um dia que a gente foi num evento, eu e a minha sócia, hoje eu falo que é a minha sócia, porque a gente tem um escritório juntos, né? Então a gente é uma sócia uma da outra. E eu falei assim, amiga, então vamos lá naquele evento X e tal. E a gente foi. E assim, eu era uma pessoa, por isso que eu falo, que eu sou bem corajosa, porque todas as vezes que eu quis fazer alguma coisa, eu fui lá e fiz mesmo. E assim, antes, né, de acontecer isso, quando eu quis me tornar uma empreendedora e estar nesse meio, eu falei assim, eu vou precisar estar nas mesas certas. E teve um dia, gente, que eu peguei, era R$100 que eu tinha, e dei no ingresso. Lá de um evento que ia ter no Batel, nem sei, era num grande hotel que tinha lá no Batel. Eu falei assim, eu vou. Só que eu não tinha dinheiro eu pensei que eu ia ter o dinheiro para poder ficar no hotel. Porque daí você sai aqui da Lapa, às vezes você sai meio, né? Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Tudo numa bolinha. Falei assim, não, mas eu vou. Só que aí eu queria ficar no mesmo hotel, porque quando eu terminasse o evento, eu subia e dormia, no outro dia eu vim embora, tava tudo certo. Gente, eu não tinha. Porque acho que eram uns R$350 pra dormir naquele hotel. E eu não no Batel ainda. Era no Batel. E daí eu não tinha esse dinheiro, né? Dito e feito. E aí eu mandei mensagem pra Elisa, eu lembro até hoje que ela era partner, né, coordenadora do grupo. Falei assim, Elisa, não vou mais, não vou. E era aniversário de 1 ano do clube que tinha lá. Falei assim, não vou, porque eu comprei o ingresso pra ir, pra mim realmente não desistir, mas agora eu não tenho lugar pra ficar, pra posar e tal. Ela, Gi, deu um jeito, venha, tal. Peguei e liguei pra uma amiga que morava em Araucária. Lembro até hoje que eu paguei R$60 no Uber só pra ir em Araucária de noite. Mas R$60 eu tinha, né? E aí eu falei assim, amiga, posso ir aí posar na tua casa e tal? Ela falou, não, pode vir. Eu falei, só não sei a hora que eu chego, devo chegar lá umas 11h30, meia-noite, mais ou menos. Ela falou, não tem problema. Eu deixo a porta aberta pra você. Eu falei, beleza. Fui. Mulheres, a hora que eu cheguei naquele evento, em Curitiba, né, saindo daqui da Lapa. Sozinha. Teve um dia que, era bem no dia que teve teve um acidente na estrada, a gente teve que ir pra uma estrada de chão. Eu tudo arrumadinha, né, com a minha melhor roupa, né, feita maquiagem em casa, cabelo em casa e fui, né. Falei, meu Deus, vou chegar no Batel, tudo cheio de pó, mas tá tudo certo, eu tô indo, né. Mulherada, cheguei. Que, assim, choque de realidade, assim, sabe? Meu Deus, cheguei lá, aquelas mulheres todas lindas, maravilhosas, parecia assim uma Penélope charmosa, sei lá, assim, uma Barbie, assim, sabe? Era linda de ver, assim, sabe? Aquele salto fino, bonito. Eu falava, meu Deus, um dia eu quero ser assim também, né? E foi ali onde que eu comecei a ver e estar em mesas diferentes. Porque primeiro eu precisei ir lá pra fora e ver como que era lá fora, né? E aí eu falei assim, eu já tinha uma noção de como eram esses grupos lá fora. Já sabia como é que eles faziam as dinâmicas, como é que eles tratavam. E quando eu cheguei aqui, naquele evento que eu fui com a minha sócia, aí eu me frustrei. Por quê? Porque quando eu ia no evento, eu ia pra fazer o quê? Negócios. Eu era uma mulher de negócio, então eu queria fazer negócio, eu queria vender os meus produtos, né? Com certeza. Eu olhei assim pra ela, quando a gente saiu do evento, eu falei, amiga, não dá mais, né? Dela não. Falei assim, tô muito frustrada. Dela também. Porque às vezes a gente precisa dar com os burros na água pra gente acordar pra vida. E uma coisa assim que eu também penso. Se você tá numa situação, você reclama, mas você não faz nada pra mudar, aí, minha amiga, sinto muito. Não vai mudar mesmo, né? Não vai mudar pra ninguém.
Agora, se realmente você tá ali e não tá bom pra você, e você deseja mudar, então seja você a mudança. E aquele ditado, sair da zona de conforto, que de conforto não tem nada. Né? Talvez uma frustração sua não pode ser só sua, pode ser de outras pessoas. Então, quando eu fiz o Coffee, depois que surgiu o nome Coffee Business, né? E assim, o Coffee hoje ele foi idealizado especialmente para mulheres empreendedoras, porque como eu, mulher, tinha essa dificuldade, eu falei, mais pessoas devem ter, né? Falei assim, eu vou abrir o Coffee para essas mulheres empreendedoras, sejam elas que vendem serviços ou produtos, e elas vão poder sim ter a voz delas dentro do Coffee Business para falar do produto ou serviço dela. Que massa. Então, talvez seja um slogan, né? A voz da mulher empreendedora no Coffee Business, né? Então, assim, a voz da mulher empreendedora, que é dentro do Coffee Business. Então, assim, no primeiro Coffee, gente, eu até falei assim, Deus, vamos colocar uma meta de 15 pessoas. Eu liguei para Adriano e falei assim, olha, tal, 15 pessoas. Nossa, tava em cima do laço, surgiu 20 pessoas. Eu falei assim, gente, 20 pessoas, eu tinha idealizado 15, veio mais 5. Liguei ele pra pastelaria e falei assim, ó, manda mais comida, porque senão não vai dar certo, né? E aí, imagine, 20 mulheres, e aí todas essas mulheres falando. Aí eu colocava a logo delas lá, deixava a logo passando no evento. Todas as mulheres que iam no início, eu deixava a logo passando no evento, elas falavam lá na frente, apresentavam, a gente comia, né? Era bem interessante, eu tinha o meu tempo de fala também lá. Só que aí o evento foi crescendo, né? E aí, imagine, daqui a pouco foi para 30 mulheres, como é que 30 ia falar de uma vez só, né? Não fala, quase. Eu falei, não, a gente vai amanhecer aqui o Vale Night do marido, meu Deus, vai ter que se estender um pouco mais, né? E daí eu tive que reformular o Coffee Business, né? Então, hoje, as mulheres, eu falo que elas falam, né? Elas têm esse poder de fala dentro do Coffee Business, mas dentro do evento, mas quem hoje vai falar lá na frente do Coffee Business são as que patrocinam o Coffee Business, né? Então, tem o patrocínio prata e o patrocínio ouro, né? Que elas estimulam lá, tem um valor, né? Para que elas estejam lá. E aí, ela pode falar, sim, tem um determinado tempo para ela falar do produto ou serviço dela e apresentar para as mulheres. E aí tem outra faixa etária de valor que a pessoa também pode, que hoje eu tenho, né? Olha, se soubesse que eu ia falar do Coffee, eu já tinha trazido uma sacolinha do Coffee Business. Idealizei uma sacolinha do Coffee Business, onde essas mulheres colocam uma lembrancinha, um cartãozinho, um slogan da empresa ali, né? Que às vezes tem os panfletinhos, elas colocam ali dentro, né? Eu até, no último Coffee Business que teve, eu falei, se eu vou pegar uma sacola maior, porque tá cheia essa sacola, não dá mais, né? Tem que aumentar a sacola. Então, assim, todas elas, de alguma forma, têm um tempo de fala no Coffee Business. Por quê? Tempo de fala que eu digo, né? Tempo de fala mesmo vai ter aquelas que vai lá na frente apresentar. Mas elas apresentam na sacolinha, elas vão ter um momento que eu pego elas e tiro a Jana. Ah, a Jana tá aqui, né? Mas ela é tua amiga. Se fosse pra ela no evento ficar conversando com você, não precisava nem pagar e nem ter ido, que ela conversava em casa. Sim. Não é verdade, gente? Eu não tô sendo dura, porque é verdade, você tá pagando, né? Tá pagando, você vai lá para vender e falar do teu produto. Pra ouvir também. Sim. Se você fosse tomar um chá das 5, você não ia, né? Então, o que eu faço, sabe? Porque antes eu pegava e deixava cada nome numa mesa e as pessoas ficavam procurando. Eu falava assim, tá. Então, eu vou deixar elas sentarem primeiro com as amigas, né? Se encontrarem. No final, elas trocam de mesa, elas vão sentar com outra pessoa. Uma pessoa que talvez ela... Na Lapa é meio difícil, não se conhece, né? Mas, às vezes, a fundo ela não conheceu o trabalho daquela pessoa. Então, o intuito do Coffee também, verdadeiramente, acho que a raiz do Coffee é o network. Então, você tá no Coffee para se conectar, para saber do teu trabalho, sabe? Comprar de você, que eu falo que é uma rede de relacionamento. Ah, tem um grupo lá do Coffee Business. Quem aqui que tem uma flor para vender? Ah, eu tenho. Quem aqui que trabalha com comunicação? A Carol. Quem aqui que pode fazer um post tal, a pessoa tal. Quem aqui tem legume para vender? A Janaína. Entende? Então, assim, é uma via de mão dupla. Todas se ajudam. Dentro do Coffee a gente faz algumas dinâmicas para conectar essas mulheres, né? E para também todas saberem que elas são especiais. Então, a gente, em abril, dia 19 de abril, que é uma sexta-feira, o Coffee sempre acontece nas sextas-feiras, vai acontecer já a 5ª edição e comemoração de 1 ano do Coffee Business. 1 ano já. 1 ano já.
o ano do Coffee Business. E assim, até um empreendedor aí da Lapa, bem forte, que esses tempos eu tava conversando com ele. Gente, nunca achei, assim, eu falava, meu Deus, vou chegar lá, ele vai, né, ai, tá super corrido. Eu sentei na mesa desse empreendedor, fiquei acho que uma meia hora conversando com ele. Falei, cara, eu não acredito, né? Depois eu saí, eu falei, eu me senti a maior empreendedora agora, né? A pessoa me deu atenção, né? E eu falei assim, cara, fiquei muito feliz, que agora eu tô sentando nas mesas que talvez antes eu achava que eu nunca ia sentar, né? Então, assim, foi bem, bem legal. E ele sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, Gisele, eu não sei, é só você que faz evento na sexta. Não tem evento na sexta, né? Porque ele trabalha com evento, né? Sextou, mulher. Como é que você faz evento na sexta? Eu falei assim, verdade, mas os meus sempre deram certo. Tipo, então na sexta pra mim dá muito certo. Então, e assim, sextou e nem é happy hour com amigos e cerveja. Pensa que legal, né? É um café de negócios. De negócios, né? Olha que interessante. Na sexta-feira. Então, assim, deu um boom, né? Então, a minha meta agora pro Coffee é 100 mulheres. E é muito legal a energia que tem no ambiente. Todo mundo com o mesmo foco, com o mesmo propósito. Isso é bom, você né? começa a chorar, daqui a pouco você dá risada, Aham. daqui a pouco você se empodera com a história de outras mulheres. Então, É muito lindo. é muito, muito gratificante, né? Você falou ali um pouco do networking, né? Como é que o networking ajudou você a crescer nessa jornada também? Meu Deus, eu acho que a base de tudo foi o network, sabe? Porque em 2020 a gente ficou fechado, né? 2020, 2021 a gente tava tudo nessa vibe de fechado, né? E eu me conectei, né, através ali do YouTube, de lives, com pessoas assim que eu falo, né? Que foi Deus que colocou na minha vida. Portanto, que um dos cursos que eu fiz do Paulo Vieira, o primeiro em 2020, eu ganhei. De uma mulher, ela e o esposo dela me deram esse curso, e ela morava lá em Belo Horizonte. E eu fui saber meses depois que eles eram pastor de igreja. E eu falei, cara, eu não acredito. Olha aí, Deus, né, agindo na minha vida quando eu nem sabia, não ia nem na igreja, não sabia nem que, né, direito, aquela conexão com Deus eu ainda não tinha. E assim, essa conexão foi muito boa. E foi aonde que eu fui conhecendo pessoas de São Paulo, de Belo Horizonte, eu fui me conectando. Eu nunca tive medo, sabe? Eu sempre fui ousada. Eu falava, se essa oportunidade tá vindo, eu vou lá, né? Então, assim, primeiro eu acredito que o meu network ele começou fora da Lapa, né? Esses networks, assim. Depois foi aonde que eu comecei a ir lá em Curitiba, nessas mesas, que eu conseguia ter uma troca de conversa com essas mulheres, né? E foi eu não lembro, foi em novembro, quando teve aquele evento do Lapa Empresas, lembra? Novembro? Foi em novembro? Foi o lançamento do Lapa Empresas. Que eu conheci a Jana, né? A Célia também, eu me conectei com a Célia. E assim, cara, eu posso dizer pra você, network, ele te traz muitas oportunidades. Então, assim, saber nas mesas certas que você tá é muito importante. Só que tem um porém. Nunca se sente numa mesa por interesse, mas sim por um propósito. Nunca. Muito forte isso, né? Sim, Porque com certeza. não funciona. Você chegar aqui e falar assim, eu quero sentar na mesa, aquele cara, porque aquele cara tem muito dinheiro, porque aquele cara tem um carrão. Não sente nas mesas assim, porque você vai estar sentando com uma intencionalidade errada. E não é isso que faz com que a gente cresça. O que faz com que a gente cresça é sentar em mesas que têm propósito. Então, todas as vezes que eu vou me sentar numa mesa, eu olho para aquela mesa e falo, qual é o propósito? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui, nesse momento, com essas pessoas? E teve um dia que a gente foi num evento, que a gente foi ali numa padaria, eu acho que é. E aí, eu me sentei numa mesa, que até a Jana tava nessa mesa. Depois que eu vi a foto dessa mesa, eu falei, caraca, eu tô nessa mesa! Verdade, e era uma mesa só de nós mulher. não acreditávamos que nós estávamos sentadas naquela mesa. Gente, então assim, quando você tem um network, o teu cartão ele pode ser de visitante. Mas ele vai te tornar um cartão black. Pelo teu network. Mas um network com propósito. Não um network por interesse. Sim. E foi muito interessante, né, Gi, porque aquela mesa de padaria nos abriu tantas portas. Tantas portas. Nos fizeram sentar em tantas mesas. E assim, mesas que eu nunca imaginei. E assim, toda a vida eu orei para Deus. Deus, envia pessoas que o Senhor deseja
que sejam alinhadas com o meu propósito, com o propósito que o Senhor tem para minha vida, né? E que eu tenha discernimento quando eu sentar nessas mesas para entender que essas mesas são realmente minhas, sabe? Então, assim, é muito, muito gratificante as mesas que eu estou hoje e o que elas têm trazido na minha vida. E eu creio que através dessas mesas que eu estou me sentando hoje, Carol e Jana, eu vou poder levar muito mais coisas para muito mais pessoas também, sabe? E, dito, não tenho uma formação em faculdade, mas eu tenho, assim, eu tenho honra em dizer e orgulho em dizer que eu estou me sentando em mesas que tem pessoas que talvez fizeram mestrado, doutorado, que sabem falar talvez 5 línguas. Mas eu tô ali pela minha ousadia, pela minha coragem, pela minha determinação e muito também pela humildade de caráter que eu tenho, daquilo que eu falei, né, de sentar em mesa sabendo o verdadeiro propósito, né, e não de interesse. Então, eu acredito que é muito isso. Que muito que você fala ali, não é um crescimento só do teu trabalho, né, é um crescimento pessoal também, você acaba evoluindo, como é que fala? Pessoalmente, interiormente. Interiormente, né? Exatamente, sabe? E agora, em janeiro, eu tive uma experiência muito legal. Eu falo tanto com Deus quanto pessoas, né? Levando para toda essa jornada, né? Eu não sei se a gente tá estourando o tempo aí, galera. Né? Que a pessoa gosta de falar demais um pouco aqui, né? Vocês lembram quando eu falei, né, para vocês que eu emprestei dinheiro para pagar o meu curso e tal, né? Tudo bem. E aí eu fui dentro da Febracis, que é a instituição onde eu faço todos os meus cursos, né? Que é a maior escola de negócios business da América Latina hoje, né? Enfim. E aí eu sempre fui que nem uma formiguinha. Eu comprava um curso ali, um curso lá. E lá dentro da Febracis existem as grades de curso. A grade Greenbelt, a grade... tem todas as grades deles até chegar na Platinum lá, né? Todas as grades. E aí, em janeiro, eu falei, eu preciso fazer um curso. E esse curso é de finanças, que eu entendi em uma situação que eu tinha que fazer um curso de finanças. E eu fui, 10 de janeiro. Gente, e aí eu lembro que era como se fosse um amigo secreto, um anjo que eles falam, que você pega o nome da pessoa e você fica cuidando, amando aquela pessoa durante aqueles dias. E aí eu lembro que o ministrante do curso, ele falou assim, escolham o que vocês querem ganhar. O que vocês querem ganhar? Vão lá na ficha e anotem. Daí eu olhei pra mim e falei assim, o que eu quero ganhar? Eu falei assim, eu quero ganhar um buquê de flor que tenha um girassol no meio. Falei, eu quero ganhar isso. Tá bom, daí eu fui almoçar, voltei. Aí ele falou assim, vocês escolheram o que vocês quiseram? Daí eu pensei comigo, sim, né? Daí ele falou, vocês foram ousados? Eu falei, eu acho que eu não fui ousada, né? Tão ousada assim, né? Eu fui pedir um buquê de flor, né? Tá tudo certo. Daí ele falou assim, sejam ousados, porque aqui dentro tem pessoas que podem, muitas vezes, realizar o teu sonho, se você tem sonho de fazer alguma coisa. Eu falei, gente... Calma, eu pedi só um pouquinho, eu vou pedir mais, né? Aí eu falei assim, eu vou usar a ousadia da Gisele, né? Que ela sempre tem, né? Tá bom, falei assim, vou pedir um método CIS para refazer e vou pedir a grade Greenbelt. Eu falei assim, não sei quantos cursos que faltam para me terminar, né? Porque eu já tava fazendo os cursos, né? Eu falei, não sei se faltar 1 ou 2, falei, vou pedir. Tá bom. Gente... Por que eu pedi? Eu falo, Deus tem todas as coisas assim, sabe, pra gente. Deus sabe quando que Ele entrega as chaves na mão da gente. No segundo dia do curso, eu vi lá na frente um buquê com um girassol. Eu falei, gente, será que é meu? Eu falei, não sei. Aí tinha um papelzinho preto, assim. Aí eles me chamaram lá na frente. E eu fui buscar o meu buquê com um curso de técnicas em vendas avançadas que eu ganhei dentro da Febracis. Caramba, que massa. Sim, aí eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu não poderia deixar de agradecer, é lógico, eu peguei o microfone e eu contei essa história que eu contei aqui pra vocês, do lote, do terreno e tal. Gente, todo mundo levantou e me aplaudiu de pé. Por conta da minha ousadia, da minha coragem de vender a única coisa que eu tinha pra investir naquilo. E eu ali agradecia o ministrante do curso 2021, né, que ele tava lá, hoje ele é diretor do lugar lá. E assim, todo mundo me aplaudiu, veio pessoas falar comigo, obrigada. Porque hoje eu tenho condições, gente. Olha só, uma pessoa vai falar assim, Gisele, hoje eu tenho condições. E hoje, através daquilo que você falou, virou uma chave aqui pra mim. Você não tinha, você fez, e eu tendo, não faço. Sabe? Imagina.
E aí, no último dia do curso, eu ganhei mais um curso dentro da Febracis. Então, foram 2 cursos no primeiro curso que eu fiz. Então, assim, eu fui em janeiro achando que eu ia fazer um curso e saí de lá com 2 cursos, tendo que voltar mais 2 vezes para lá, né? E aí, era bem na semana do COF o curso que ia acontecer. E se eu não fizesse naquela semana, era só daqui tantos meses. Eu falei assim, gente, preciso fazer. Mudei o COF, não sei como é que eu fiz isso, mudei o COF, liguei para as pessoas, né? Fiz ali um bem bolado, consegui. E fui para lá de novo. Quando eu voltei para lá, gente, Deus me surpreendeu mais uma vez. Ah, meu Deus. Lá no curso aconteceu algumas coisas e tal. E tinha um pastor. Lembra do pastor da história lá, que eu ganhei o curso lá em 2020, do pastor que é pastor? Tinha um pastor na turma. Eu falei, eita, essa turma é diferente, né? Porque ele já tava no IF e ele sabia da minha história, né? E aí aconteceu algumas dinâmicas e tal. A gente se conectou com as pessoas lá. Nossa. Naquele momento do segundo módulo, o treinador já começou com os versículos bíblicos, né? Que eles falam muito de Deus também. E eu falei assim, vai ser diferente o negócio aqui hoje. Eu já senti que o ambiente estava diferente. No final, e daí o que aconteceu? Eles levantavam e falavam assim, eu vou ser Greenbelt, eu vou ser Greenbelt. Eu falei assim, gente, eu vou ser Greenbelt. E eu lembro que eu tinha R$100. O único dinheiro que eu tinha era R$100. Eu falei assim, será que eu faço essa loucura? E o curso era, acho que R$3.000. Esse que eu queria, que era de oradores e palestrantes. Que eu queria fazer na Febracis. Que era o único para fechar, ou quando eu pesquisei, eu falei assim, o único para fechar a Greenbelt, eu vou pegar o meu crachá Greenbelt daqui para frente. Eu cheguei para a moça e falei assim, viu, eu tenho R$100. Daí ela falou assim, como que você vai fazer pagar o resto? Eu falei, não sei, mas eu vou fazer. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Tá bom. Aí, dei para ela, fiz o Pix e tal. Aí, beleza. Aí ainda cheguei no rapaz, que era o Potter. Eu falei assim, Potter, dei R$100. Vai ser pela glória de Deus, mas eu vou pegar o meu crachá hoje, né? E eu felizinho que ia pegar o crachá. Gente, daqui a pouco esse pastor levantou, pegou o microfone e foi lá na frente. Entregaram pra ele um negócio na mão. Falei, meu Deus. Falei, agora, o que vai ser dessa vez, né? Gente, eu ganhei mais um curso. Caramba. Oradores e palestrantes que eu queria. Meu Deus. Nossa. Tá vendo o que eu pedi lá no IF, que era o Inteligência Financeira? A Greenbelt, que eu queria Greenbelt. Eu saí de lá com o meu crachá Greenbelt. Caramba. Tudo que a gente foca expande. Sabe? Então, assim, é muito lindo o agir de Deus. Então, eu saí de lá, as pessoas, né? Eu falo assim, não foram as pessoas, mas Deus investiu em mim, no mês de janeiro, naquele ambiente que eu tava. R$11.000. Você tem noção disso? Então, eu falo para vocês, sentar em mesas com propósito vale muito, muito a pena. E uma coisa assim que eu sempre penso, não deixe de abrir a sua boca, não deixe de falar, não deixe de pedir, não tenha medo. Seja ousada, seja corajosa. Uma palavra que Deus sempre falou para mim foi Josué 1:9, seja forte e corajosa. Né? Então, assim, é isso que eu tenho levado para minha vida em meio às dificuldades, porque assim, porque ela, né, sabe de emoções, ela sabe disso, ela sabe daquilo. Gente, mas assim, tem dias que a gente não tá bem mesmo e tá tudo certo, a gente tem que saber lidar com os nossos limites, as nossas emoções, mas tem, né, é um dia só, no outro dia você já tem que estar bem de novo e erguer a cabeça e seguir, mas assim, eu estou aqui nessa jornada, né, para impactar vidas e para transformar elas, e eu acredito assim, eu tenho muita plena certeza que eu vou ainda falar para muitas pessoas. Talvez isso não seja amanhã ou depois, daqui talvez 5, 10 anos, mas eu sei que um dia vai acontecer, porque eu creio nisso. E sei que Deus vai me usar muito ainda para tocar a vida de muitas pessoas, não só aqui na Lapa, né? Eu acredito que cada lugar que Deus me enviar, eu vou conseguir deixar a minha marca, né, da Gisele, no coraçãozinho dessas pessoas e plantar, talvez, aí uma sementinha. Mas esse é a forma que eu desejo, e uma coisa que eu tenho olhado muito pra mim, eu falo assim, gente, qual o legado que eu tô deixando, né? Qual o legado que eu tô deixando, como eu tô sendo vista, como que eu vou ser lembrada depois que eu fizer tudo isso, né? Ou talvez do que eu já estou fazendo. Porque eu tô sendo diferente daquilo que eu tô fazendo. E olha como o agir de Deus é perfeito. A vida sem filtros surgiu justamente para isso, para usar a história de pessoas como a sua história,
para inspirar outras pessoas. Para da mesma forma que virou a chavinha daquela pessoa que estava, né, no treinamento junto com você, possa virar a chavinha de pessoas que talvez num dia de chuva como hoje esteja no sofá de casa assistindo o podcast, pensando, meu Deus, se ela foi ousada em fazer isso, por que eu tô aqui na zona do meu conforto, né, na minha casa, e não vou em busca dos meus propósitos? Se a Gisele conseguiu e está traçando esse objetivo, qualquer pessoa consegue. Né? Então, a Vida Sem Filtros vem com esse propósito também de mudar a vida de pessoas através de histórias de pessoas reais, né? Pessoas que vêm justamente sem filtros, sem mascarar a realidade, contando os perrengues, contando os erros, contando os acertos. E, Gisele, eu posso dizer assim que desde o primeiro momento, desde o primeiro network, network, chique, né? Essa primeira conexão que nós tivemos, eu já senti uma coisa muito diferente. Não era só mais uma, era mais uma que estava vindo na minha vida. Já admirava a tua história, mas contar, né? Nunca tivemos tempo assim de sentar e me conta a tua história, né? Chegou o dia. Então eu já te admirava muito antes, mas a partir de hoje te admiro muito mais mesmo. E eu tenho certeza que você visualizando, você trabalhando da forma que você está trabalhando, sentando nas mesas que você está sentando, num futuro muito próximo a gente vai escutar a Gisele, né, lá na frente, a palestrante de sucesso, mudando vidas de muitas pessoas. Espero que de alguma forma o nosso podcast possa tocar a vida de muitas pessoas, e com isso, quem sabe, esteja uma pessoa assistindo e diz, nossa, vou investir. Sentar na mesa dela. Vou sentar na mesa dela que eu quero esse network agora, né? Quero fazer esse processo de coaching, quero participar desse café. Eu participei de umas edições que eu falei, Carol, você precisa participar desse café. É muito maravilhoso. E aqui, pra gente encerrar, que já temos só 4 minutos, qual que é o recado que a Gisele Rocha deixa para os nossos ouvintes? Olha, hoje, eu não sei se tem alguma câmera para me olhar. Essa? Hoje ainda eu falei nos meus stories, no meu Instagram, acredite. Acredite em você, porque muitas vezes, Deus já falou várias vezes, vai, confia. Deus já acreditou, só basta você acreditar em você. Porque se eu não tivesse acreditado em mim, no meu potencial, eu não teria chegado até aqui, talvez eu não estivesse nessa mesa falando com vocês, ou talvez eu nem teria tocado a vida das pessoas que eu toquei. Então, acredite em você, porque aquele que é pai, aquele que conhecia você antes mesmo de você nascer, que te idealizou para estar aqui, ele já confiou em ti e tem um propósito para você nessa terra. Então, acredite em você e aonde que você pode chegar. Essa é a mensagem. Incrível. Incrível. Obrigada. Obrigada, meninos, por esse momento de poder estar impactando também a vida de outras pessoas com a minha história, inspirando de alguma forma, e que elas, né, acreditem cada vez mais nelas, porque sim, essa é a real. Vai chegar pessoas para te jogar balde de água fria, vai ter pessoas para dizer que não vai dar certo, mas você é a pessoa que mais tem que estar com a tua identidade firmada, para que você possa estar mais firme do que palanque embanhado, que dizem, né? Para que fique bem ditado lapiana, né? Então estão vendo que eu não sou tão curitibana assim, é mais lapiana que curitibana. Mas é isso, meninas, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Num dia tão chuvoso aqui na nossa Lapa, né? E a vida é sem filtros mesmo, porque até sem make eu tô aqui hoje, que tava tudo escuro. Mas muito obrigada, meninos, por essa grande oportunidade que vocês me deram aqui hoje. Eu agradeço, eu e a Jana, né? Agradecemos você pela tua presença. É um prazer ouvir tua história, ver que a vida não é tão linda e bela como a gente pensa, né? Não é tão Tem bela muito assim. Perrengue, muita coisa Tem. para superar por trás. E é muito bom, isso serve de inspiração pra gente também querer correr atrás dos nossos objetivos e vencer que nem você tá vencendo dia após dia. Dia após dia, é isso mesmo, dia após dia. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Que Obrigada, Deus Jana. continue te abençoando Amém. e te trazendo presentes e pessoas
que possam mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas com que você se conecta. Amém. Recebo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Então é isso, nosso podcast A Vida Sem Filtros foi com a Gisele Rocha. Esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, com o nosso queridíssimo Matheus. O Matheus também tem uma história surpreendente para contar para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.